Oi, gente, meu nome é Simone Harnick, eu sou estatística, trabalho com ciência de dados e estou terminando meu doutorado em estatística no IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística da USP. Apesar de trabalhar com estatística e ser cientista de dados agora, eu não escolhi estatística na primeira formação, eu era jornalista. E por que eu decidi mudar? Eu decidi mudar de carreira porque eu sentia um pouco de falta de matemática na vida e eu contava muito o que as pessoas faziam, mas eu queria eu mesma resolver problemas. E com as exatas, isso é muito possível. Em estatística, eu trabalho com variados temas, que vão desde pesquisas na medicina, chegando até o mercado de imóveis no Brasil, ou finanças, enfim, os temas são muitos, muito diversos. Em exatas, a gente consegue soluções que muitas outras áreas às vezes nem pensam, porque a gente tem uma capacidade de pensar no conjunto do problema. O curso é um pouco complicado, é difícil, não é fácil, mas com um pouco de afinidade, com bastante dedicação, dá para passar e as possibilidades são muito grandes na carreira. Por isso eu acho que vale a pena, se você já tem um gosto por matemática ou por estatística na educação básica, a gente tem menos contato, mas se você já tem um gosto por matemática, vale muito a pena tentar, porque as possibilidades são muito grandes. Força aí para todo mundo e uma boa escolha. Olá, meu nome é Gisela Tunes da Silva, eu sou docente do Departamento de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da USP, desde 2006. Eu fiz o bacharelado em Estatística, com mestrado e doutorado em Estatística também. Mas, afinal, o que é estatística? Muitas pessoas hoje em dia ainda não sabem que existe um bacharelado em Estatística. Mas o que é estatística? Estatística é a ciência que se preocupa em extrair informação relevante de dados para a tomada de decisão ou compreensão de um fenômeno. Portanto, a estatística está preocupada com a coleta dos dados, como eu vou coletar esses dados para que aquela informação que eu precise esteja depois disponível. E como que eu vou analisar esses dados para que eu consiga extrair o que eu preciso, seja para tomada de decisão ou compreensão de um fenômeno. A estatística, ela está presente no nosso cotidiano muito mais do que muitas pessoas podem perceber. Por exemplo, ela está presente no nosso cotidiano quando vamos à farmácia e escolhemos um medicamento genérico ou mesmo um medicamento novo para tomar. Todos esses medicamentos precisaram passar por ensaios clínicos que envolvem análise estatística para poderem ser comercializados. A estatística está presente quando a gente vai lá no posto de vacinação para tomar uma vacina. Vários ensaios clínicos foram feitos para que aquela vacina pudesse ser disponibilizada para a população. Ela está presente quando a gente era criança ou quando a gente leva filhos ou crianças da nossa família no pediatra e a gente fica olhando aquela curva de crescimento e ver se a gente estava crescendo bem dentro dos limites ou não. Ela está presente também quando, por exemplo, uma pessoa vai num banco para adquirir um novo cartão de crédito, ou quando você faz uma cotação do seguro para o seu carro. As empresas de telefonia, hoje em dia, precisam muito da estatística para entender as demandas que eles têm, principalmente os provedores de internet. Como vocês podem ver, o bacharel em estatística pode trabalhar em diversas áreas. Existe um campo de aplicação da estatística muito grande e, portanto, o mercado de trabalho é muito diversificado. A nossa sociedade atualmente, ela gera uma quantidade muito grande de informação. É uma sociedade que tem a capacidade de gerar muita informação. E só uma pequena parcela dessa informação que está sendo gerada é analisada. Portanto, existe uma demanda muito grande por profissionais de estatística e ciência de dados, e essa demanda deve se manter por bastante tempo, tá? Fica aqui, então, um convite para você que se interessa pela área de ciências exatas para considerar estatística como uma possibilidade para a sua graduação. Muito obrigada e fiquem bem.
Olá, meu nome é Florência Leonardi, sou professora associada do Departamento de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da USP desde 2008. No Instituto, eu ensino diferentes aspectos da estatística para alunos de graduação e pós-graduação, e além disso, realizamos pesquisa na área de estatística e muitas vezes fazemos colaborações com docentes de outros institutos e aplicações a outras áreas, como por exemplo biologia ou linguística. Os objetivos da carreira de estatística é formar profissionais capazes de analisar dados de forma crítica, isto é, entender os processos que estão por trás dessa análise de dados. Os estatísticos participam em muitas etapas da análise de dados, por exemplo, na coleta, na organização e também no desenvolvimento de ferramentas que possam ser utilizadas para as mais variadas aplicações. O campo de ação dos estatísticos é muito amplo. Os estatísticos podem atuar, por exemplo, na saúde, desenvolvendo novos medicamentos ou procedimentos médicos e analisando os dados gerados nessas pesquisas. Eles podem atuar no setor financeiro, analisando perfis de clientes, ou até nos esportes, por exemplo, analisando performances de atletas e equipes. A estatística é uma área em constante evolução. Todas as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas baseadas em dados, como por exemplo carros autônomos, tecnologias de reconhecimento facial, tradutores automáticos, essas tecnologias usam a estatística para poder analisar esses dados. Então, o estatístico é um profissional que vai ser fundamental, e já está sendo fundamental no presente e será fundamental no futuro. Então, hoje temos muitas áreas que estão surgindo, como por exemplo inteligência artificial, ciência de dados, aprendizagem de máquina, que precisam da estatística. Então, o estatístico vai ser um profissional com uma perspectiva de trabalho muito importante no futuro.